Amém. Que o Senhor nos satisfaça agora também no alimento espiritual, na ministração desse estudo, né? Terceira parte do nosso estudo, que é a verdadeira oração de John Bunyan. Terceira e última, né? Domingo que vem nós começamos outro estudo, resolvi que será estudo, né? Depois a gente fala qual estudo é. Mas vamos terminar esse sobre oração, né? A verdadeira oração. Lembrando que a primeira parte foi oração sincera. A segunda parte, oração consciente. Tem esses vídeos gravados aí, né? Esses vídeos gravados aí. E hoje oração derramando diante de Deus por meio de Cristo, né? O coração diante do Senhor, com a ajuda do Espírito Santo, né? Conforme você tem aí, né? Nós vamos hoje falar sobre oração no poder e ajuda do Espírito Santo. Claro que tem que ter um texto básico, Romanos 8, 26 e 27, eu vou ler aqui. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Deus abençoe a leitura da sua palavra e eu peço a ti, Senhor, nesse momento, sabedoria para falar, entendimento aos que estarão ouvindo, em nome de Jesus. Amém. Né? Então nós temos hoje oração no poder e ajuda do Espírito Santo, né? Porque se não for no poder e ajuda do Espírito Santo, não é oração, porque é o Espírito, né? Que nos capacita a estar lá na presença de Deus, né? Houve também o problema que aconteceu lá no antigo Israel, no deserto, quando os filhos de Arão ofereceram fogo estranho ao Senhor, né? Então tem que ser pelo Espírito Santo, tem que ser uma situação pela qual, né, a Trindade participa, dirigido a Deus, né, por intermediação de Jesus, na assistência e poder do Espírito Santo, porque, como lemos aí, o Espírito assiste em nossa fraqueza, né? Tem hora que estamos tão fracos para orar, né? Ele nos dá assistência nesses momentos. O Espírito intercede por nós sobremaneira, ou seja, enquanto estamos orando, ele está intercedendo em nosso favor. Então tem que ser, a oração tem que ser assim, né? No poder do Espírito Santo, né? Na ajuda do Espírito Santo, porque ele nos ajuda enquanto estamos orando, né? Por isso que a oração ela se torna não somente ouvida por Deus, mas ela se torna, sim, uma oração pela qual estamos orando de fato, de verdade, né? Porque o Espírito intercede segundo a vontade de Deus, né? Acabamos de ler aí. Quer dizer, então tem que ser no poder e na ajuda do Espírito, porque o Espírito nos ajuda e intercede junto a Deus segundo a vontade, porque o Espírito conhece qual é a vontade de Deus. Então, a oração não é feita por meio do entendimento. A oração que não é feita por meio do entendimento e ajuda do Espírito não pode ser de acordo com a vontade de Deus, né? Então, às vezes, esquecemos que tem pessoas que oram de si para si, né? Tem pessoas que balbuciam palavras, né? Mas não oram na ajuda e no poder do Espírito Santo. Em quinto lugar, no poder e ajuda do Espírito, pedindo o que Deus prometeu, né? Então, a oração é a oração quando se acha dentro do âmbito do desígnio da palavra de Deus, né? E isso é muito importante, né? Porque orar segundo a vontade de Deus, nós conhecemos
a vontade de Deus já revelada na sua palavra, né? Pois quando a petição está longe daquilo que está na palavra, pode ser até blasfêmia, né? Ou, na melhor das hipóteses, balbuciar vão. É por isso também que Davi, em sua oração, mantém o seu olho na palavra de Deus, como está no Salmo 119, 25. A minha alma está pegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. A minha alma está pegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. Então, ele fala, olha, a sua palavra é que dá a possibilidade de que teu servo seja vivificado. Então, me concede, né, o avivamento, o vivificar da minha vida, porque a tua palavra explica que isso é concedido pelo Senhor. E também, a minha alma se consome de tristeza, fortalece-me segundo a sua palavra. Onde é que sabemos que o Senhor nos fortalece? Na sua palavra, né? Então, toda oração ela tem que ter uma base na palavra, para que saibamos que estamos fazendo dentro da vontade de Deus, dentro do propósito de Deus. Certamente o Espírito Santo não vivifica nem move diretamente o coração do cristão sem a palavra, né? Sem conhecermos a vontade de Deus, senão por, com e através da palavra, trazendo-a ao coração, né? Então o Espírito Santo nos faz lembrar aquilo que lemos na palavra, o conhecimento de Deus, traz ela ao nosso coração e abrindo o nosso coração, né, por cujo meio é impulsionado a chegar-se ao Senhor, né? E eu já falei que a oração precisa ser sincera, né? Não pode ser aí simples expressões, né? Às vezes até de desespero, né? Mas está longe do coração, né? Está longe de ser de acordo com a vontade de Deus. Não é uma oração na força e ajuda do Espírito. Então, sabe, há um conjunto de situações pelas quais a oração está inserida dentro da vontade de Deus, que Ele faz com que o seu Espírito, né, transmita ao nosso coração para assim orarmos. Então, e contar-lhe, né, a sua condição e também argumentar e suplicar conforme a sua palavra. Foi o que nós lemos aí, que o rei Davi fez, né, naquela situação em que ele estava numa caverna, caçado que nem um animal, né? É a vontade de Deus, mas ele não pode expressar como está se sentindo diante de Deus. É um ser humano que se relaciona com o próprio Deus. É um ser humano que precisa colocar diante do Deus a sua súplica, a sua condição. Deus não sabe? Sabe. Mas temos essa necessidade como pessoas que precisam do alento, da força, da renovação do Senhor, né? Somos pessoas que precisam de conforto, de consolo. Parece que as pessoas vivem assim, a vida cristã como se fosse um robô, uma máquina, né? Não tivesse sentimentos, né? Eu não entendo, né, como uma pessoa pode se relacionar espiritualmente com Deus se não for através do coração, se não for através do sentimento, se não expressar diante de Deus aquilo que está sentindo, onde está doendo, qual é a sua necessidade. Veja que orar segundo a palavra, nós temos um modelo aqui de Daniel, né, no seu livro, né? Daniel, ele foi procurar na palavra primeiro, né, o entendimento sobre o tempo que haveria de durar o cativeiro do povo dele, o povo de Israel e dele, né, lá na Babilônia. Então, ele, entendendo pelos livros que o cativeiro dos filhos de Israel estava perto do seu fim, então ora a Deus conforme a palavra, né? Então ele buscou, o que ele consultou? O livro de Jeremias. Ele diz aqui,
Eu, Daniel, entendi pelos livros, né? Aqueles escritos de Jeremias, a profecia de Jeremias, né? Que foi feito quase 70 anos antes, que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. Veja, eu, pois, dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração, súplicas, com jejum, e saco e cinza. Ou seja, Senhor, creio que, de acordo com a sua palavra revelada ao teu servo, né, os anos estão se cumprindo, os 70 anos, né, em que Israel haveria de ter que ficar. Então, o que acontece? Aí ele foi orar, né? Ele entendeu pela palavra, está orando segundo a palavra, né? Está orando, fazendo súplica, jejum, né? Então, isso é importante. E o Espírito é o ajudador e orientador da alma, quando essa ora, conforme a vontade de Deus, né? Então, ele foi levado a orar, né? Ele estava numa situação pela qual ele ansiava o fim do cativeiro, a volta do seu povo à Terra Santa, né? Ou vai dizer que essas situações de quarentena não está mexendo conosco, está mexendo conosco, né? Podemos orar, Senhor, né? O Senhor tem esse propósito de nos manter em quarentena, né? E gostaríamos de expressar diante do Senhor que gostaríamos, ó Pai, que segundo a sua vontade, segundo o seu propósito, né, o Senhor ou terminasse com esse período de quarentena, mas se não for tão imediato, que o Senhor fortaleça a vida da sua igreja, a vida dos teus filhos, fortaleça o povo brasileiro nesse momento tão difícil. Como não orar diante da calamidade que estamos vivendo? Como estarmos impassíveis? Né? Nós somos seres espirituais e também somos seres humanos. Como não nos conduirmos com a dor do nosso semelhante nesse país? Há pessoas que não tem necessidade de orar. Eu não entendo isso. Você é um ser humano, você não é um robô, né? Você é uma pessoa com sentimentos. Você pode e deve expressar a sua preocupação diante do Senhor, até mesmo o seu pedido, né? Para que esses dias sejam abreviados, né? E o Senhor pode abreviá-los. Veja o que disse o nosso Senhor Jesus Cristo em relação à própria situação pessoal dele, quando ele estava para ser preso, né? Está lá em Mateus 26, 53, 54. Ou pensas tu que eu não poderia rogar a meu Pai, e que ele não me mandaria agora mesmo mais do que 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as Escrituras que dizem que assim convém que aconteça? Né? Jesus se baseou no cumprimento da palavra do Pai, as Escrituras Sagradas. O Filho haveria de ir para a cruz, o Filho haveria de entregar a sua vida por nós. Se ele estava sendo preso naquele momento, né, justamente porque chegou o momento de que ele haveria de entregar a sua vida, ele poderia querer driblar esse momento, ele poderia rogar ao Pai e impedir de ser preso, ele falou, eu poderia rogar ao Pai, me manda aí 12 legiões de anjos, e quem é que vai botar a mão em mim? Mas ele ora segundo a vontade de Deus, ele ora segundo a palavra de Deus, né? Como se cumpririam as Escrituras, né? Que dizem que assim convém que aconteça. Então, o próprio Filho, né? Ele estava numa situação de cumprir a vontade de Deus, cumprir a palavra de Deus, que foi designada. A seu respeito, ele não pediu, né, de forma alguma, né, que os anjos viessem impedir
que ele fosse preso naquele momento. É como se ele dissesse: se houvesse tão somente uma palavra acerca disso na Escritura, logo estaria longe das mãos dos meus inimigos. Pois os anjos me ajudariam, mas a Escritura não justificaria tal tipo de oração. Né? Tem base nos propósitos de Deus, no plano de Deus de redenção. Que eu não passe por esse momento, não tem base. Tem que cumprir as Escrituras, né? E tão somente farei a vontade de Deus. Então deve-se orar, portanto, segundo a palavra e a promessa. Tá vendo? Por isso você tem que ler a Bíblia, né? Por isso você tem que conhecer, largar um pouco de preguiça, né? Conhecer mais profundamente, até mesmo teologia um pouco, né? Dá para estudar sim, dá para entender, né? Você tem ouvido bastante pregação, com certeza você deve ter curiosidade de conhecer mais profundamente sobre determinados assuntos e tem que consultar a palavra. A melhor coisa que você tem que ler é a palavra. Porque o Espírito deve dirigir pela palavra tanto a maneira como o assunto da oração. Então, o Espírito deve dirigir pela palavra tanto a maneira quanto o assunto da oração. Em 1 Coríntios 14, 15, Paulo fala assim: orarei com o Espírito, mas também orarei com o entendimento. Né? Não é orar por orar, né? Até para apresentar a sua causa diante do Senhor, é necessário que haja um entendimento de como fazer isso. Né? Mas não há entendimento sem a palavra. Né? Jeremias 8,9 diz: pois se as pessoas rejeitam a palavra do Senhor, que sabedoria é essa que elas têm? Não tem entendimento sem a palavra. Se as pessoas rejeitam a palavra de Deus, que sabedoria é essa que eles têm? Novamente, a insistência para que você conheça a palavra. Né? Temos que conhecer a época que nós estamos vivendo de acordo com a palavra. Né? Algumas coisas ainda não estão muito claras para nós. Né? Que tempo e época que estamos vivendo? Esse período de quarentena é passageiro? Não sei. Por isso podemos orar, colocar diante do Senhor. Né? Não será passageiro, haverá uma situação aí de revolução no nosso planeta? Não sei. Por isso que devemos orar. Né? Conhecer e tentar conhecer a vontade de Deus, né? Para que saibamos orar de acordo com a sua vontade e a sua palavra. Em sexto lugar, né? Orar na força e no poder do Espírito Santo, de acordo com a sua vontade, a sua palavra, para o bem da igreja. Né? Essa cláusula engloba tudo. O que tende à glória de Deus, à adoração de Cristo ou ao proveito do seu povo. Pois Deus, Cristo e seu povo estão de tal maneira unidos que, se ora pelo bem de um, a saber, a igreja, se ora necessariamente pela glória de Deus e pela adoração de Cristo. Né? Há uma identificação entre Cristo e sua igreja. Cristo é o cabeça, nós somos os membros. Né? De maneira que Cristo está no Pai, os santos estão em Cristo, e o que toca nos santos, toca na menina dos olhos de Deus. E tem gente que enxerga essa relação da igreja com Deus. Deus está lá no céu, aguardando o dia que vamos morrer, estarmos com Ele. Enquanto isso, Deus não estaria interessado na nossa vida aqui. Devemos viver da melhor maneira possível, procurando não pecar, procurando ser aprovados diante de Deus, mas só vamos ter uma participação maior de Deus na nossa vida quando assim houver a ressurreição. Não é isso. Deus está presente. Né? Jesus falou isso. Eis que estou presente todos os dias.
né? Se Ele habita na minha vida e na sua, se Ele habita a igreja, Ele está presente, né? A igreja é o corpo de Cristo. Então tudo está relacionado, né? Tudo está relacionado. Agora, o que ora pedindo isso, há de fazê-lo pedindo abundância de graça para a igreja. Né? Ou seja, eu tenho que orar pela igreja, então eu tenho que pedir mais graça para a igreja, porque já há a graça especial, que é a graça da salvação, mas há uma graça para cada dia em que vivemos, porque todo dia é dia de luta, né? Há uma situação pela qual estamos num processo de santificação, vivemos nesse mundo, somos tentados, somos provados, tem uma graça de Deus para cada dia, né? Bendito seja Deus que dia a dia leva o nosso fardo. Então temos que pedir abundância de graça para a igreja, né? Ajuda contra todas as suas tentações. Pedindo que Deus não permita que nada aflija com demasiada dureza a igreja. Deus, isso está de acordo com a palavra. Não vos sobreveio tentação que não seja humana, mas com ela o Senhor dá força para que a possais suportar. Isso está de acordo com a palavra. Podemos orar sim, né? Podemos orar sim, né? Para que não haja aflição com demasiada dureza, né? Que o Senhor nos dê capacidade para superarmos as situações de provação, de tentação, e que Ele lhes guarde os filhos de Deus santos e irrepreensíveis. Também isso é propósito de Deus. Se está na palavra, é propósito de Deus, podemos, Senhor, guarde os seus filhos de uma maneira santa e irrepreensível, né? Para a sua glória, Senhor. Porque o Senhor salvou um povo para ti, o Senhor mesmo é que nos chamou para a sua honra e glória, o Senhor mesmo é que quer demonstrar as suas virtudes naqueles a quem o Senhor chamou para a sua glória, né? Sem culpa no meio da nação maligna e perversa, que o Senhor preserve a sua igreja sem culpa no meio de uma nação como essa, maligna, perversa, né? As máscaras estão caindo nessa nação, estamos vendo toda a perversidade se demonstrando nesses tempos de quarentena. Então, essa é a essência da oração de Cristo também em João 17, né? Ali antes de morrer, a preocupação de Jesus era com a igreja, né? Foram o Senhor que me deu cada um deles, não eram meus, né? Guardei-os enquanto estava aqui, agora eu vou para junto de ti, guarda-os, né? Conforme a sua palavra, né? Não somente esses que o Senhor me deu, mas todos a quantos vierem a crer em mim, né? Porque eles não são do mundo, como eu também não sou. O mundo me odiou e há de odiá-los também. Santifica-os na verdade. Veja, Jesus orou pela igreja, então há uma base pela qual devemos e podemos fazer isso também, né? Então, todas as orações de Paulo também seguiam esse curso, né? Filipenses 1, 9 a 11. E isto peço em oração, que o vosso amor aumente mais e mais, né? No pleno conhecimento e em todo discernimento, para que aproveiteis as coisas excelentes, a fim de que sejais sinceros e sem ofensa até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Olha que oração interessante. Ele disse que estava orando pela igreja de Filipos, né? Para que aumente o amor. Aumente o amor, né? Mais e mais. Mas que seja esse amor no pleno conhecimento e em todo discernimento, para que possais aproveitar as coisas excelentes. Ou seja, se não for assim, talvez não estejamos aproveitando as coisas excelentes, né?
Talvez achamos que a vida espiritual seja só isso, a vida cristã seja só isso. Não, talvez estejamos perdendo coisas excelentes, né? A fim de que sejais sinceros, sem ofensas no dia de Cristo, cheio de justiça que vem por meio de Jesus, a justiça que vem de Cristo, para a glória e louvor de Deus, sempre para a glória e louvor de Deus. É uma oração curta, né? Mas cheia de bons desejos para a igreja. Né? Temos que orar pela igreja, irmãos, né? Desde o princípio até o fim, para que esteja firme e persevere. A igreja são as pessoas, volta aqui a lembrar você, né? Não é a instituição, né? Não é aquela instituição com personalidade jurídica, não é aquele prédio também. A igreja são as pessoas. Então, para que as pessoas estejam firmes e perseverem, manifestando-se na melhor disposição espiritual. O que o Senhor deseja é que nós estejamos na melhor disposição espiritual, né? Irrepreensivelmente, com sinceridade e sem ofensa, até o dia de Cristo, né? Veja, talvez nunca tenha passado essas coisas na sua mente e no seu coração, mas elas estão na palavra, né? Devemos nos preocupar com a igreja. Não, Deus cuida, Deus é soberano. Irmãos, mas nós somos a igreja, fazemos parte dela. Há uma necessidade de entender que temos que interceder em favor da igreja. Fazemos parte, somos corpo de Cristo. Como não sentirmos as aflições que tem nesse mundo? Como acharmos que sabe, não há necessidade de renovação, de força, né, de intercessão em favor dos que estão sofrendo, para que Deus dê a força do Espírito, para que possam suportar esses momentos difíceis? Como ser cristão e não se envolver com a questão toda do reino de Deus? Assim como faz quando fez, já estou salvo, sou predestinado, né? Deus vai predestinar aqueles outros também, né? Não há nem necessidade de orar, que importância tem de orar? Como assim? Né? Se a questão é se ater às Escrituras, percebemos nas Escrituras que tem que ser assim. Vida de oração. Hoje Jesus não orava. Orava muito mais do que qualquer pessoa orou. Né? E ele era o filho, né? Então, sejam quais forem as tentações ou perseguições que passar, né? Há uma necessidade de que tenhamos sustentando a igreja em oração. Acaba fazendo isso, né? Quando a gente vê que a pessoa está enferma, quando vê que a pessoa perdeu o emprego, né? Quando a gente vê que é uma luta, né, em torno ali daquela família, as quais precisamos sustentar em oração, a gente acaba fazendo sim, né? Mas deveríamos colocar mais concentração nessa questão, interceder mais pela igreja, por cada irmão e irmã. Em sétimo lugar e último, a oração se submete à vontade de Deus, né? Como Cristo ensinou, seja feita a sua vontade. Portanto, o povo do Senhor deve, com toda humildade, colocar a si mesmo suas orações e tudo o que tem aos pés do seu Deus, para que ele disponha deles segundo melhor lhe agradar em sua sabedoria celestial. Tá? Posso orar, mas submeto-me à decisão e à vontade de Deus. Tem que ser assim, né? E tudo sem duvidar que ele responderá ao desejo do seu povo. Se orarmos segundo a palavra, segundo a vontade de Deus, no poder e na ajuda do Espírito Santo, com certeza, né? De maneira mais conveniente para a igreja e para o Senhor e para a glória do Senhor. Vai responder sim. 1 João 5, 14, 15
diz assim: e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade. É a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, podemos pedir segundo a vontade do Senhor, ele nos ouve. E sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que já alcançamos as coisas que lhe temos pedido. Sabemos que ele nos ouve, já sabemos que alcançamos. Né? Eu gosto daquilo que Jesus ensinou sobre oração. Né? Quando orares, credes que já o recebedes. Será assim. Né? Ou seja, tem que ter fé nessa questão de oração. Eu sei que o Senhor me ouve, é segundo a sua palavra, é segundo a sua vontade. Estou orando pela intermediação do Espírito Santo, chegando a Deus por meio de Jesus. Então ele me ouve. E se ele me ouve, eu creio que ele já ouviu a minha oração. Quando orardes, credes que já o recebeste. Eu orei, mas não sei. Não é assim, irmãos, né? Está orando segundo a vontade de Deus, né? Segundo a gente vê, não é contra o que a palavra diz, pelo contrário, há respaldo para orarmos assim. O Senhor nos deu acesso ao trono da graça para recebermos socorro em ocasião oportuna? Deu. Estamos em um momento de fraqueza que não sabemos como orar, o Espírito intercede por nós. Não tem como não orar. Temos que crer que o Senhor ouviu. Né? Temos que crer que o Senhor ouviu. Então, repetindo a última frase aqui do versículo de João, e se sabemos que nos ouve, nós sabemos que ele nos ouve, em tudo o que pedimos, sabemos que já alcançamos as coisas que já temos pedido. Então, a petição que não é apresentada em e por meio do Espírito não será atendida por se apartar da vontade de Deus. Pois só o Espírito conhece a vontade de Deus. E assim, consequentemente, sabe como orar de acordo com a vontade de Deus. Tem aqui um último versículo, aqui 1 Coríntios 2,11. Pois qual dos homens entende as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as compreendeu, senão o Espírito de Deus. E o Espírito foi concedido a nós. Né? Paulo chega a dizer, inclusive, que nós temos a mente de Cristo. Então, o Filho de Deus, nascido de novo, lavado no sangue de Cristo, habitação do Espírito Santo, feito nova criatura, adotado como Filho de Deus, tem acesso à presença de Deus. Sempre vai orar de acordo com a palavra, a autorização da palavra, a vontade de Deus, né? Porque conhece a palavra, não vai pedir uma coisa que seria até pecado pedir. Há orações aí que pessoas pedem que são uma verdadeira blasfêmia, pedir coisas que são pecado em si, não é de acordo com a vontade de Deus isso. Mas nós não vamos pedir essas coisas. Veja que o povo de Deus tem tido sabedoria em pedir as coisas realmente que são aceitas por Deus, segundo a sua vontade, porque nós conhecemos a palavra. Jamais vamos, ou espero que não, jamais vamos orar, né, que seja uma situação em que seja pecaminosa essa oração. Então, não vai pedir coisas que você sabe que a palavra condena, porque não é segundo a vontade de Deus. Mas você não vai fazer isso. E com certeza você, quando estiver orando, creia que o Senhor ouve. Porque se não orar crendo que o Senhor ouve, a sua oração, uma oração sem fé, né? Protocolar, formal, né? Orou por orar, balbuciou palavras. Não é assim, irmãos. Né? Tem que crer que o Senhor ouve e é galardoador
daqueles que o buscam, e busca significa oração. Então nós estamos terminando aqui essa live da manhã, né? Agradecendo a Deus por ela ter acontecido, né? Estamos vendo umas coisas absurdas nesse país. Lá em Pernambuco, o governador quis proibir até das igrejas fazerem live transmitindo do templo, né? 4 pessoas, 5, né? Foi preciso que o pastor Nicodemos também fizesse gestões junto ao governador. Olha, 4 pessoas, não atrapalhem nada. Mas também há o direito, né, das pessoas que vivem nesse país de orar. Veja, estão querendo até que nós deixemos de orar e fazer os nossos cultos. E a igreja impassível. A igreja precisa, né, estar fazendo a sua parte nesse período de quarentena, se possível jejuar, não precisa marcar uma data para orar todo mundo junto. Quando isso acontece é bom também, mas individualmente você pode fazer um propósito de jejuar em favor da sua situação presente, né? Tá difícil ganhar o dia a dia, né? O pão de cada dia nesses dias complicados. Então, às vezes você realmente pode fazer um propósito de afligir a sua alma dessa forma, de estar colocando diante de Deus a sua aflição. Isso tem nas Escrituras sempre quando há um problema de calamidade. O inimigo invadiu Israel, o rei rasgou as suas vestes, convocou um jejum, foi no templo orar, né? O rei Josafá. Temos isso constantemente. E a nossa liturgia presbiteriana, né, prevê essa possibilidade de jejum em tempos de calamidade. Então vamos orar mais, né? Vamos clamar ao Senhor em favor dessa situação em que todos nós estamos vivendo nesse país, né? E que o Senhor tenha misericórdia, possa abreviar esse tempo, né? O Senhor pode. Se for da vontade dele, ele vai fazer isso, né? E nós podemos pedir, né? E ele que decide, né? Quando é o tempo de tudo isso passar e, se Deus quiser, voltarmos à normalidade. Que Deus abençoe o seu domingo, né? Com certeza um domingo em família, né? E à noite estaremos aí de novo, né? Com uma nova live. E vamos orar aqui para terminar essa live da manhã. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado por esse estudo de oração tão importante que nós tivemos nessas 3 semanas. Obrigado por a oportunidade de transmitir a um grupo maior de pessoas até distantes, em outros países, inclusive, em outros estados, pessoas que, ó Pai, estão tendo essa oportunidade de poder ouvir. Continue a abençoar essa nação, tem misericórdia de nós. Nós com certeza erramos muito como nação e por isso mesmo, ó Pai, precisamos, ó Pai, nos arrependermos na maneira fútil como vivíamos, distraída como vivíamos, desinteressada das coisas de Deus como vivíamos, um cristianismo frio, às vezes alguns mornos, mas ainda assim longe do ideal, longe do teu propósito, não vivendo de acordo, aí sim, com a sua palavra e a sua vontade. Precisamos, ó Pai, nos colocarmos em sintonia com a sua vontade, recebemos do nosso general, que é Cristo, o comando para o nosso viver aqui. Abençoe a todos que tiveram contato com essa live. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Até mais.